Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 34.2, aquela aula de revisão dos conteúdos, onde nós vamos resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada, tudo bem? E que conceitos eram estes, né? Sobre o que nós estávamos falando, você se lembra? Tá lembrando? Falávamos sobre potência, eita potência. Então, ó, falávamos sobre potência, né? No dia a dia, você provavelmente escuta ou usa essa palavra no seu dia a dia, falar em potência, mas para pensar em que contexto que a palavra potência aparece para você, que você fala essa palavra ou você escuta essa palavra. Veja se eu estou certo. Você provavelmente já escutou a palavra potência quando alguém foi falar de uma moto. Tá? Alguém comprou uma moto, qual é a potência dela? Tá? Vai dizer da potência. É um carro muito potente? É um carro que não é muito potente? Para pensar. Né? Compraram um ventilador novo lá para sua casa. É potente? É um ventilador potente? Venta bastante? É forte? Né? Então, assim, esses conceitos e tantos outros você escuta no dia a dia. Né? Tá aí na sua escola, tem uma central de ar. Ela é grandona, é quanto? 9.000 BTU? 12.000, 24.000 BTU? Qual que é a potência dessa central? Então, palavras-chave, conceitos como esse que você escuta, né, e é do cotidiano, pertencem ao conceito da própria física, né? Mas na física a gente tem uma definição para potência, né? Uma definição para potência. Então, pessoal, vamos detalhar mais, revisar esse conceito. Vamos lá, vamos nessa. Olha só, potência. Uma pessoa tem maior potência quando consegue atingir maior velocidade em um intervalo de tempo menor. Então, lembra daquele carro lá, aquele teste com carro que vai de 0 a 100, né? Você quer comparar um Mustang com uma Ferrari, qual que é que faz o menor tempo se eles forem correr aí de 0 a 100, né? Qual que faz o menor tempo? Então, aquele que faz o menor tempo vai ser o carro mais potente. Então, vamos lá. Define-se potência como sendo o quê? O tempo gasto para se realizar um determinado trabalho. Então, na verdade, potência, ela relaciona a energia com o intervalo de tempo, tá? Energia dividida pelo tempo gasto para desenvolver aquela energia, ou seja, aquele trabalho. A eficiência de uma máquina é medida através do trabalho que ela realiza pelo tempo gasto para realizar o mesmo. Então, olha só, a potência, o próprio conceito de potência, relação entre o trabalho realizado e o tempo que você gasta para executá-lo. Equação, existe uma equação para potência, uma potência média, é o trabalho desenvolvido pelo intervalo de tempo. E a unidade, qual que é a unidade de medida? É o watts, tá? Esse W aqui, ó, watts. Ah, professor, interessante, então calma lá, né? Potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. A unidade da potência é o watts. A unidade do trabalho é o joule. A unidade do intervalo de tempo é o segundo. É claro que eu estou falando aqui no sistema internacional de unidades, certo? Aí, professor, interessante. E esse trabalho aqui, né? Como que chega nesse trabalho? Você já viu isso em aulas passadas, tá? Trabalho vai ser o quê? O produto escalar da força pelo deslocamento. Uma outra forma de escrever isso é que ele é o módulo da força pelo módulo do deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre essa força e o deslocamento. Então, se eu aplico aqui uma força F, tá? E aqui esse corpo está se deslocando aqui, ó, certo? Entre a força e o deslocamento, existe uma inclinação, existe um ângulo de inclinação θ. Então, esse trabalho aqui é um trabalho dependente, né, de θ. Então, ele vai estar aqui na equação dependendo do quê? Do cosseno de θ. Então, se tu tem uma força inclinada, essa força inclinada vai ter uma componente Fx que está sendo responsável por realizar trabalho. A componente Fy dessa força, essa não realiza trabalho. Por que não, professor? Porque
Se a força está formando 90 graus com o vetor de deslocamento, ela não realiza trabalho, porque o cosseno de 90 graus é igual a zero, tá? E aí vai ter uma situação onde tu vai ter uma força máxima, né? Um trabalho máximo, onde, nesse caso, onde você vai ter a força na mesma direção e sentido do deslocamento. Então, o teu ângulo vai ser zero, né? 0 graus. E o teu trabalho vai ser o quê? Simplesmente força multiplicado pelo deslocamento. Esse aqui é o trabalho máximo. Ok, pessoal? E aí, só lembrando, né? Potência vai ser esse trabalho dividido pelo tempo. Então, qual grandeza, quais fatores estarão envolvidos nesse trabalho dependerá do ângulo formado entre força e deslocamento, certo? Então, olha só, pessoal, eu vou dar um tempinho aqui, ó, tá? Vamos dar um tempinho e daqui a pouco a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha conseguido fazer as questões, tenha tentado resolver as questões. Será que acertou? Vamos agora corrigir no passo a passo e ver se você acertou. Primeira questão. Questão 1. Na figura ao lado, vê-se uma caçamba, né, para transporte vertical de concreto, com capacidade de até 3.000 litros. A caçamba foi utilizada para transportar concreto de 200 kg até o telhado de um pequeno edifício de altura igual a 20 metros. A caçamba é içada, aqui ó, içada, ela vai ser levada para cima. A caçamba é içada com velocidade constante, né? E em quanto tempo foi esse processo? 8 minutos. Desprezando o efeito do atrito e considerando gravidade aproximadamente igual a 10, a potência mecânica mínima, né, necessária para realizar essa tarefa, né, e ele está falando que essa potência naturalmente vai estar em watts, vai ser de quanto? Então tá aí, é uma questão interessante, né, porque te dá vários dados, várias informações que você tem que anotar primeiro, tabular, e pensar aí por onde começar, né? Quais equações serão relevantes para o problema. Vamos lá. Então, primeiro fato interessante. A questão citou para você o tempo em que ela levou, né, para poder transportar. Qual foi o tempo? Ah, professor, foi 8 minutos. Então, tá certo. 8 minutos? Então, cada minuto tem quantos segundos? 60, né? Então, 1 minuto é 60 segundos. Então, 8 minutos é 8 multiplicado por 60. E aí você vai ter 480 segundos, tá? Não iremos trabalhar nos nossos cálculos em minutos, iremos trabalhar em segundos. Então, por isso, a necessidade primeira de converter minutos para segundos. Então, vamos lá. Potência vai ser o trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo. Potência, nesse caso, vai ser a força multiplicada pelo deslocamento. E qual que é a força? É a própria força-peso. Então, força, aí vai ser a força-peso, que vai ser o quê? A massa multiplicada pela gravidade. Então, está aqui a expressão. Massa vezes gravidade, multiplicada pelo deslocamento, aqui, ó, dividido pelo intervalo de tempo. E nesse caso, vamos ter aqui, né? Massa. Qual é a massa? 200 kg. Qual é a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o deslocamento? 20 metros. E quanto tempo levou? Quanto tempo levou para acontecer esse transporte? 480 segundos, ok? E aí agora multiplicou 200 por 10 e o resultado disso multiplicou por 20, obtemos 40.000. 40.000 dividido para 480 vai nos dar 83,3 watts. Essa vai ser a potência. Ok, pessoal? Então, é uma questão que te dá várias informações, vários dados. Tem que ter cautela, né, para fazer as devidas conversões antes de começar a fazer o cálculo. Por exemplo, se você for um pouquinho afobado, né,
e colocar 8 aqui direto, já vai dar errado, porque está em minutos, ok? Então vamos lá. Então 83,3 watts vai bater aí ó, com a nossa letra D de dado. Questão 2. Saiba por que é importante respeitar a capacidade do elevador, né? Então, lá no elevador tem uma placa, né? Falando quantas pessoas tem que subir, qual é a capacidade de massa. Será que todo mundo está atento a isso? Vamos lá. Utilizar o elevador para facilitar a locomoção é algo tão corriqueiro e presente na rotina das pessoas que muitas vezes nem sequer percebemos que existem informações de segurança importantes que não enxergamos. Então, com certeza, em cada elevador é para ter uma plaquinha informando, né, esse ponto de segurança aí. Respeitar o limite de peso do elevador é uma delas. Com excesso de peso, o funcionamento do elevador e a segurança dos passageiros podem ser prejudicados. Mas mesmo assim, as pessoas não prestam atenção a essa questão, muitas vezes por distração. Para alertar os passageiros, obrigatoriamente, todo elevador possui uma placa que indica a sua capacidade em números de passageiros e o equivalente em quilogramas. Pelas normas atuais, né, que regem a fabricação de elevadores no Brasil, aí vai ser a norma 207 para elevadores com casa, né, de máquinas e a NBR 16042 para elevadores sem casa de máquinas. Cada passageiro corresponde a 75 quilogramas, ou seja, em um elevador com capacidade para transportar 8 passageiros, o limite então vai ser 600 quilogramas. Um elevador de massa, aí ele dá aqui, ó, vamos lá. Começar as continhas, hein? A massa do elevador, quanto? 800 quilogramas, então tá aí. O elevador vazio, tá? Não tem ninguém nele, Então a massa do elevador vazio, 800 quilogramas. Tem capacidade máxima para 6 pessoas. Então tá lá a plaquinha, ó, 6 pessoas é o limite. Cada uma com uma massa de 70 quilogramas. Cada pessoa, em média, ali, ó, 70 quilogramas. Como forma de economizar energia, há um contrapeso de massa 1.020 quilogramas. Esse ponto é interessante. Vamos lá. Esse ponto é interessante. Antes de continuar a questão, vale a pena comentar. Vamos lá. Aqui, pessoal. O elevador, ele vai ter o quê? O elevador, ele vai ter o quê? O contrapeso, né? Ele vai ter o contrapeso. Eu falei, que negócio é esse aí de contrapeso, professor? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? As pessoas dentro do elevador, ele tá aqui, certo? Aí tem alguns cabos segurando o elevador, né? Tem que ser muito resistente esse cabo, com certeza. E tá vendo que o cabo está sendo ligado onde? Aqui, ó, no motor. Então o elevador está ligado no motor? Com certeza. Esse motor, ele vai ter a função de liberar o cabo para que você possa descer, e ele também vai ter a função de puxar o cabo para que você possa subir. Olha o trabalho que esse motor teria, olha o gasto de energia que ele teria, caso ele não trabalhasse com um contrapeso. Se ele não trabalhasse com contrapeso, ele iria executar um trabalho ou gastar uma quantidade de energia, né, que fosse exatamente equilibrada ao peso do elevador sozinho, mais o peso das pessoas. Aí você fala assim, ué, professor, mas o motor do elevador não faz isso não? Não, ele não tem que dar conta de puxar todo o peso do elevador e das pessoas. Para isso inventaram o contrapeso, tá? Por isso que ele tem um contrapeso. Significa que graças a um contrapeso no elevador, ele realiza sim um trabalho, o motor, mas é muito menor, tá? Então o contrapeso ele ajuda mecanicamente o motor. Senão você pode forçar o motor, ou você teria que ter um motor muito mais potente, o que ia gastar muito mais energia. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Continuando, tá? Então aqui o que eu falei para vocês? Massa do elevador, 800 kg. Quantas pessoas é o limite? 6.
Qual que é a massa de cada pessoa? 70, né? Qual que é a massa do contrapeso? Olha o contrapeso aqui, ó. A massa do contrapeso, 1020, pronto. Calcule a potência mínima que o motor deve ter, né, desenvolver para fazer com que o elevador possa subir com a carga máxima, ou seja, com as 6 pessoas, com as 6 pessoas, exatamente, né? E velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Expresse o resultado em quilowatts, né? E considere a gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, colocando as forças que agem sobre o sistema. Então aqui eu vou fazer o que na física nós chamamos de diagrama do corpo livre, tá? Eu vou analisar as forças envolvidas em cada parte do problema. Vou começar pelo próprio elevador, tá? Vou ter para baixo aqui um peso total, para cima força de tração, né? Porque tem um cabo ali puxando para cima, e se é um cabo, corda, né? Cabo, corda, linha, tudo que vai ser isso aí, é força de tração. E eu tenho, olha só, a força do motor, tá? FM, uma força motora ou força do motor, ok? E aqui, olhando no contrapeso para baixo eu vou ter o peso do contrapeso e para cima a força de tração. Então agora vamos criar uma equação para cada situação dessa aí, tá? Então o peso total do elevador, né? O peso total do elevador vai ser o quê? Vamos lá, vamos refletir. O peso total do elevador vai ser o quê? Vai ser a massa do elevador vazio mais a massa das 6 pessoas que estão no elevador. São 6 pessoas, é verdade, ó, 6 pessoas, cada pessoa, a massa é 70 kg. Então vai ser 800 mais 6 vezes 70. Toda a massa do elevador e das pessoas multiplicado pelo valor da gravidade, tá? Então esse vai ser o valor do peso do elevador. E aí 6 vezes 70, 420, né? 420 somado com 800 e multiplicado o resultado da soma por 10, vamos obter 12.200. 12.200 vai ser o peso total, tá? Peso total. Total por quê? Porque é a soma do peso do elevador mais o peso das pessoas. Somados. Agora o peso do contrapeso, tá? O peso do contrapeso. Nesse caso, o peso do contrapeso vai ser simplesmente a massa do contrapeso, que na questão fala que é 1020, multiplicado pela gravidade, que é 10. E aí multiplicando, o peso do contrapeso será 10.200 newtons, tá? Peso total, 12.200 newtons. Peso do contrapeso, 10.200 newtons. Perfeito. Você viu aqui que não está igual, né? O peso total e o peso do contrapeso não são iguais. Como tanto o elevador como o contrapeso estão em velocidade constante, o sistema está em equilíbrio dinâmico e a força resultante que age sobre eles é zero. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, ó, força resultante é a massa vezes a aceleração. Como a questão está me falando que a velocidade é constante, significa que a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Vamos lá. Continuando. Então, no elevador, né, diagrama do corpo livre. Para baixo, eu tenho o quê? Peso total. Para cima, a tração mais a força do motor. Tração mais força do motor. Certo? No contrapeso, eu vou ter o quê? Os dois estão equilibrando, então tração é igual ao contrapeso. Então a tração vai ser 10.200. A tração vai ser 10.200. Né? Então o peso total, 12.200. O valor da tração foi o que nós encontramos aqui, 10.200, mais a força do motor que nós não sabemos. Passando aqui para o outro lado e trocando o sinal, vai subtrair. Então vai ficar 12.200 menos 10.200. Subtraiu? Então o motor vai ter que fazer apenas uma força de 2.000 newtons, tá? Perfeito. Então, potência
vai ser a força que ele está aplicando multiplicado pela velocidade. Então, potência vai ser 2.000, que é o valor encontrado, multiplicado pela velocidade do elevador, meio metro por segundo. Então, 2.000 multiplicado por meio vai dar o quê? 1.000 watts, né? Aí, como ele quer a resposta, professor? Vamos lá, 1.000 watts, tá ali, ó, né? 1.000 watts. Você poderia escrever 1 quilowatts, ok? Então, vamos lá, pessoal, questão Enem. Soja. Negócios são limitados devido à dificuldade de embarques. O ritmo das exportações de soja e derivados diminui nessa semana, devido à dificuldade de embarque. Alguns traders consultados pela CPEA indicam que as chuvas ocorridas nas últimas semanas atrasaram a programação de escoamento nos principais portos. Um caminhão cujo peso total é 57 toneladas, e o peso está entre aspas, porque tonelada é medida de massa, não é de peso, está transportando soja numa estrada retilínea plana em movimento retilíneo uniforme, com velocidade, né, de módulo igual a 90 km por hora. Se 200 kW de potência do motor estão sendo usados para vencer a força de resistência do ar e da estrada, o módulo dessa força em newtons é... Então vamos lá, primeiro passo, né? Saber que a potência é a força multiplicada pela velocidade. A velocidade que ele cita é 90 km por hora, dividiu por 3,6, deu quanto? 25 metros por segundo. Potência, deu o que aqui? 200.000, né? De potência, watts. Aqui, ó, 200 kW, 200.000. Força ele quer descobrir, velocidade 25. O 25 está multiplicando, passou dividindo, e após a divisão obtemos 8.000 newtons, tá? Então aí, resposta, pessoal, letra C, tudo bem? Então, o pré-requisito para a próxima aula aí, 40, 35, vai ser o que? Assistir o vídeo, trabalho e energia e transformação de energia, tá? Assistir esse vídeo aí. Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.